Eu gostaria de chamar primeiro o nosso colega Eduardo Parádio, da Abranet, que vai ser o moderador do painel, por gentileza. Mais uma vez, obrigado, Parádio. Chamar, por favor, Helena Martins, novamente, Políticas Públicas do Google Brasil, Daniele Klein, Facebook Brasil, e Fabiane, da Telefônica Vivo, para compor essa atividade, e a gente vai ter o tempo curto, mas uma boa oportunidade. Por favor, Parádio. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar hoje aqui participando do Safer Internet Day. O ano passado fui convidado, mas tive um probleminha de agenda e não pude vir. Mas fico feliz também de ver que temos muitas pessoas aqui na plateia que estão privilegiando e participando do evento. Agradecer aqui a participação das nossas painelistas. E o tema que nós vamos discutir é, evidentemente, buscando aí o que o setor privado está fazendo na questão da diversidade, né? E já vou passar aqui para a Helena, né? A Helena já pode falar alguma coisinha para nós do Google. Bem, bom dia, boa tarde, não sei exatamente, quase boa tarde, são 11h57. A todos, eu me chamo Helena, trabalho na área de relações governamentais do Google, para quem não estava aqui mais cedo. Trabalho já nessa área de segurança na internet desde o dia que eu entrei no Google, há 9 anos atrás. E eu vou fazer uma apresentação para vocês, mas antes de começar, eu queria, enfim, começar endereçando aqui esse tema que foi colocado nesse painel, que é de que maneira o setor privado pode colaborar com a diversidade. E eu quero começar falando, porque eu vou trazer apenas uma das perspectivas nessa minha apresentação, mas eu queria falar rapidamente de outras questões. Quando a gente fala de diversidade, do ponto de vista do setor privado e com essa conexão com empresas de tecnologia, a gente, obviamente, já pensa em como o YouTube trabalha com essa questão, como a busca trabalha com essa questão. Mas tem um outro aspecto desse trabalho de como o setor privado na área de tecnologia promove a diversidade, que vai além do trabalho nas plataformas, que é o que a gente promove dentro da própria empresa, no sentido de se tornar uma empresa muito mais inclusiva e muito mais aberta a grupos vulneráveis e assim por diante. Não só no sentido de termos funcionários que têm origens diferentes, backgrounds diferentes, mas também no sentido de que, no momento em que você tem, enfim, uma empresa composta por uma multiplicidade de pessoas diversas, os produtos eles também vão ser infinitamente mais... Eles vão alcançar muito mais pessoas. Porque se você tem um grupo muito parecido desenvolvendo determinadas coisas, é óbvio que o mindset daquele grupo tende a pensar de uma determinada maneira. Então, a gente sempre costuma dizer que, no Google, a questão da diversidade é uma questão de business também. Porque a gente quer que os nossos produtos funcionem para todo mundo. Então, quanto mais diverso forem nossas equipes, mais os nossos produtos vão ser eficientes, mais os nossos produtos vão realmente atingir os usuários e ser úteis para os nossos usuários, né? Porque, no fim das contas, esse é o nosso objetivo. E no momento que a gente não consegue ter produtos, oferecer produtos que sejam úteis para os nossos usuários, eles facilmente trocam de plataforma, vão utilizar outros serviços. Então, quando a gente fala de o papel do setor promovendo diversidade, no caso do Google, ele tem esse outro componente que não é simplesmente como a gente promove um discurso diverso nas nossas plataformas, mas também como a gente produz os nossos produtos, como a gente tem políticas internas de afirmação e assim por diante. Então, só para dar um pouco da introdução aqui. Então, vamos passar para a minha apresentação. Acho que já está aparecendo, né? Tenho que apontar para cá. Obrigada. Foi? Foi. Perfeito.
Eu vou tentar ser bastante sucinta para dar, enfim, para a gente tentar dar espaço para debate, mas eu escolhi focar na minha apresentação no YouTube por um motivo muito simples. Eu acho que de todas as nossas plataformas, o YouTube ele de fato, enfim, solidifica, condensa, cristaliza uma das nossas principais missões do Google, que é organizar e tornar todas as informações do mundo úteis e acessíveis. É óbvio que a busca também faz isso, mas eu acho que, no caso do YouTube, a produção do conteúdo ela é muito fácil de você perceber a capacidade de você encontrar. Basta uma busca, você digita uma palavra no YouTube e você vai encontrar sobre um mesmo tema diversas visões diferentes. Então, quando a gente fala na nossa missão dar acesso à informação, ela não é simplesmente listar, né, como a gente lista na busca, uma série de links, mas ela também dá uma visibilidade para as pessoas dos tipos diversos de conteúdo que você pode encontrar. E eu acho que a vocação do YouTube ela é um pouco essa, ela é tirar as barreiras de entrada que muitas pessoas teriam se tentassem utilizar meios mais tradicionais de produção de conteúdo para terem suas vozes escutadas. E aí, desde o conteúdo cômico ao conteúdo mais sério, professores que utilizam nossa plataforma. Então, vou dar um exemplo, você pesquisa sobre racismo, você vai encontrar uma pessoa negra falando sobre aquilo de uma perspectiva, você vai encontrar uma notícia de um jornal falando sobre algum caso que ocorreu. Então, essa é um pouco a vocação, a missão do Google, né, organizar e disponibilizar essas informações, mas também é um pouco, eu diria que assim, o YouTube ele consegue demonstrar isso de uma maneira bem clara. Para dar um pouco de contexto para vocês, em termos de escala do YouTube, a cada segundo a gente tem 400, se eu não me engano, 400 horas de vídeos que são enviadas para o YouTube. Então, é uma quantidade de vídeo assim, incomensurável. E aqui também, para dar um pouco de noção de influência, né, que os nossos criadores no Brasil já ganharam, para vocês terem uma ideia, no ano passado, o Whindersson Nunes, que até semana passada era o maior canal, não é mais, no YouTube Brasil, ele tinha mais de 26 milhões de inscritos no canal dele. Agora ele foi passado pelo Condzilla, que é um canal de funk, que também está ali a paro ali com o Whindersson Nunes. E isso, para mim, só o fato de você ter os dois canais, um de um rapaz que é do Nordeste do Brasil, né, do Piauí, e um outro canal que é só de música da periferia, que é do funk, como os maiores canais na nossa plataforma, já mostra, de fato, a capacidade dessa plataforma de dar vozes não muito esperadas, eu diria. Eu confesso para vocês que me surpreende saber que o nosso maior youtuber é nordestino, dado o nosso contexto de centralização da produção de conteúdo aqui no Sudeste, e de saber também que a nossa maior canal de música, e não só de música, mas do Brasil, é de funk, que também é considerado um gênero talvez não tão apreciado assim, pelos críticos de música. Então, só para dar um contexto para vocês. E nessa mesma plataforma, a gente vê criadores também com um discurso para discutir questões LGBT. Você tem, por exemplo, o canal das Bi, que se tornou super relevante, eles fazem várias campanhas, tem muitas marcas, muitos clientes que buscam esses canais para atingirem públicos diferentes. A Mandy Candy, a Nathalie Neri, que é uma das nossas maiores youtubers. E o interessante da plataforma do YouTube é que a gente costuma dizer que lá é a porta de entrada dessas vozes, né? Não é um lugar em que elas simplesmente vão lá, gravam um vídeo e se para por ali. Como a gente viu aqui com o Murilo. Ele está por aí, participando de campanhas, veio aqui conversar com vocês. Então, na verdade, a capacidade de influência e penetração das mensagens compartilhadas por esses youtubers, ela vai para além da plataforma. Eu queria rapidamente falar para vocês das nossas políticas de comunidade,
assim, muito levado por conta da discussão que a gente teve mais cedo sobre discurso de ódio, que está, claro, diretamente ligado à questão da promoção da diversidade na nossa plataforma. O YouTube ele é completamente balizado na liberdade de expressão, mas a gente sabe que existem conteúdos, tem pessoas que utilizam as nossas plataformas e utilizam a internet para promover conteúdos que são violentos, que são racistas, que são misóginos. E, na nossa plataforma, esse tipo de conteúdo não tem lugar. É importante considerar, nesse contexto, que é muito difícil a gente, até pela escala que eu acabei de falar para vocês, né, 400 horas de vídeo enviadas à plataforma por minuto, a gente fazer, o que muitas vezes é sugerido para o Google, fazer uma revisão proativa, né, do conteúdo que é enviado, já para detectar se existe algum tipo de discurso de ódio ou se existe algum tipo de conteúdo inadequado. E de fato, impossível dentro dessa escala, mas não somente por conta da escala, mas por conta da necessidade de se entender o contexto em que aquele conteúdo foi enviado. Então, muitas vezes, a gente vai encontrar conteúdo no YouTube, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, conteúdo extremista, né? Alguma organização extremista divulgou um vídeo que a gente removeu, porque claramente está ali incitando ódio, incitando a violência, mas você ainda encontra esse vídeo disponibilizado no YouTube. A gente recebe muito esse questionamento. Por que esse vídeo ainda se encontra na plataforma? E o que a gente costuma explicar é que, em muitos casos, o vídeo ele é enviado por um documentário, por alguém que está fazendo uma crítica ou está explicando o que aconteceu. E, nesses casos, nessas situações, a gente, de fato, não vai remover, porque tem um caráter ali didático, educativo ou de crítica, né? Então, o contexto ele é muito importante. Então, aqui, só para exemplificar para vocês qual que é a nossa política em relação a conteúdo de discurso de ódio, a gente não permite, mas todo o conteúdo que ele é reportado no YouTube, que é considerado, que o usuário nos diz, aqui tem conteúdo de ódio, ele é revisado por um ser humano justamente porque o entendimento desse contexto ele é muito importante para determinar se esse vídeo deve sair ou não. Então, não é sempre que um vídeo que tem conteúdo de ódio vai sair porque tem essas utilizações legítimas desse conteúdo, né? Então, mais aqui por curiosidade, como que vocês podem reportar, vou passar rapidamente, deem uma olhada lá no YouTube como que vocês podem reportar esse conteúdo. Aqui é um pouco da nossa ferramenta interna de análise, de como os nossos avaliadores analisam esse conteúdo e tomam a decisão do que vão fazer com esse conteúdo. Às vezes eles vão remover, às vezes eles vão limitar, né? Assim, por exemplo, no YouTube tem para você acessar alguns tipos de conteúdo, você tem que estar logado, ou seja, esse tipo de conteúdo ele só serve para maiores de 18 anos. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube é uma plataforma para maiores de 18 anos. Então, como eu já mencionei aqui, a importância do contexto para avaliar esses conteúdos, e agora eu vou falar rapidamente, que, na verdade, já me colocaram que eu só tenho 1 minuto, mas eu vou tentar correr, dos nossos trabalhos em relação à contranarrativa. Aqui já foi dito por várias pessoas a importância da contranarrativa, mas eu queria ler essa citação, porque eu acho que ela resume bastante a maneira como o Google encara essa questão. Fornecer narrativas alternativas em diversos temas que os extremistas procuram monopolizar e ocupar espaços ideológicos e políticos que atualmente são ocupados por conteúdos extremistas, ou de ódio, né? Além disso, conteúdo de combate a narrativas extremistas deve ser relevante, atraente e impactante, tal qual o conteúdo extremo sem deixar de lado o rigor intelectual que falta nas mensagens extremistas. Quando eu fiz essa apresentação, na verdade, ela já sofreu algumas edições, mas a primeira vez que eu fiz essa apresentação tem 2 anos, no primeiro evento que a gente teve sobre discurso de ódio no Brasil, que foi feito pelo Instituto Mídia Étnica em parceria com o Berkman Center, se eu não me engano. E, na época, ainda era muito, muito pouco falado sobre a questão de contranarrativa e não se entendia muito como que grupos que querem endereçar a questão do racismo, endereçar a questão da misoginia, endereçar a questão da LGBTfobia, poderiam fazer isso de maneira positiva, sem ficar nesse processo infindável de remoção de conteúdo. Então, eu trouxe essa citação na época para dar um pouco de
contexto e provocação. E aí já tem alguns anos que a gente tem promovido algumas iniciativas, justamente porque nós acreditamos que, da mesma maneira que o discurso de ódio ele é facilmente compartilhado, e ele é facilmente compartilhado e ele ganha muita atração, porque muitas vezes as mensagens elas são muito simples de você entender. Ela é num linguajar que qualquer pessoa consegue entender. E a contranarrativa, muitas vezes, ela demanda um pouco mais de compreensão, um pouco mais de complexidade para você absorver aquela temática. Então, a gente começou a tentar promover, junto com os youtubers, e essa, na verdade, foi a nossa primeira iniciativa de parceria com os youtubers, alguns anos atrás, acho que tem 4 anos, se eu não me engano, de tentar trazer essas mensagens de uma maneira um pouco mais acessível, né? E na linguagem deles. Essa foi, na verdade, um resultado de uma parceria que a gente fez com a Unicef, com a Juju e com o Pyong Lee. Eu posso mostrar rapidamente esse vídeo, assim, tipo, nem precisa ser todo. Ele só tem 1 minutinho. Colocar umas grades nessa praça. De separar os gays dos negros. Não, acho que não. Pra separar as pessoas, sabe? Deixar aquele pessoal velho que fica jogando de um lado, o pessoal gay de outro, sabe? Deixa os gays, coitado. Ela não está nem aí para as intenções dele de botar grade em lugar nenhum. Maravilhosa, palmas pra ela. Outro dia eu tava com raiva da pessoa porque ela tinha colocado espaço antes do ponto de exclamação. Isso não é um bom motivo pra ter raiva dos outros. Outros motivos ruins pra você não gostar de uma pessoa. Cor dela, quanto dinheiro ela tem, ou onde ela nasceu. Isso nem é bom pra quem fica irritado também, porque a pele fica ruim. Quem que ela transa? A quantidade de gordura que ela acumulou na vida. É ótimo isso das pessoas serem diferentes. Para de não gostar disso, tá bem? Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, deu super certo, e desde lá a gente tem trabalhado, como eu falei na minha fala inicial, na abertura, bastante com os youtubers, porque a gente vê que, de fato, eles têm um linguajar que eu, pelo menos, às vezes, não tenho, essa maneira de explicar as coisas com tanta facilidade, né? Aí, deixa eu ver se eu consigo passar. Obrigada. E também a gente tem desenvolvido aqui no Brasil e, enfim, globalmente, algumas iniciativas como o YouTube Women, que o Murilo até tinha mencionado, que a gente está com uma campanha agora no YouTube para promover mulheres na comédia. A gente tem outros programas nesse sentido, que é o YouTube Black, que já está, se eu não me engano, a 2ª edição, que eu vou mostrar para vocês o vídeo rapidamente, que é justamente para encontrar e incentivar mais criação de conteúdo por criadores negros. A gente faz diversas parcerias com diversas organizações do movimento negro. E não só esse tema, também no tema de LGBT, de mulheres, como eu já mencionei, e assim por diante. A gente pode mostrar esse vídeo também, rapidinho? É o anterior. Mais um para trás. Aí, obrigada. Eu sou uma menina sonhadora. Eu sou um furacão. Eu sou autêntica. Eu sou preta gorda nordestina. Eu sou forte. Eu sou curiosa. Eu sou meio brisado. Eu sou observador. Eu sou sorridente. Eu sou uma mulher negra. Eu sou Gabi Oliveira. Eu sou Camila Nunes. Eu sou Caio Franco. Eu sou Lúcio Gonçalves. Eu sou PH Cortes. Eu sou a Mari Ribeiro, do canal De Mudança. Eu sou a Tia Má. Eu sou Murilo, do canal Muro Pequeno. Eu sou Ramona Borba. Eu sou Nathalie Neri, do canal Afros e Afins. E quem você é? Então, na verdade, esses são projetos que a gente promove, que é para convidar as pessoas a produzir, enfim, dar visibilidade para esses canais, promover esses canais que têm conteúdo excelente, mas também para tentar identificar novos criadores e assim por diante. E só para finalizar, enfim, a tecnologia ela está em constante mudança, né? E os desafios que se colocam para essas plataformas, como o Google, a gente tem um novo desafio a cada dia, conforme
novos produtos, novas tecnologias, novas questões vão surgindo. E muito do nosso trabalho em relação ao discurso de ódio, ele ainda está sendo desenvolvido. Estava conversando com o Murilo agora na hora do intervalo, justamente porque recentemente a gente fez algumas alterações no YouTube, na plataforma, por conta de conteúdo que era considerado extremista e que tinha recebido propaganda, enfim, um super problema que a gente teve. E, enfim, estava conversando com ele que é isso, né? A plataforma ela ainda está desenvolvendo seus processos, suas políticas, melhorando, conversando com os nossos criadores, conversando com os nossos usuários, conversando com os nossos anunciantes, para tentar encontrar maneiras de, enfim, ter conteúdo de qualidade na plataforma, levando em consideração que a gente quer, sim, a vocação do YouTuber, do YouTube, de dar voz para criadores que talvez de outras maneiras não fossem ter. Então, é mais ou menos isso, e eu queria agradecer mais uma vez o convite da Cifernet por estar aqui. É isso, obrigada. Obrigado, Helena. Eu acho que um ponto que está ligado também à questão da diversidade, e acho que você colocou muito bem, é o cuidado para deixar a liberdade de expressão não ser tolhida, né? Quer dizer, no momento em que a pessoa coloca algum conteúdo, ter uma análise um pouco mais criteriosa, no sentido de saber o contexto, né? Às vezes, a gente, dentro da associação da Abranet, você já viu isso, a gente recebe N solicitações, às vezes, de remoção de conteúdo de terceiro dentro da associação. E o que a gente sempre tenta dizer é justamente isso. Olha, você tem que endereçar isso diretamente para a empresa, no caso, né, para que ela tome as providências, mas assim, sempre não tomando a ação, né, simplesmente de tira do ar. Porque aí a gente pode cair num problema muito grave da liberdade de expressão, e acho que isso é que a gente tem que tomar cuidado, tem que ponderar. Fico feliz aí que vocês estão fazendo um trabalho bastante sério, e o YouTube, de fato, é uma plataforma que dá voz mesmo, né? E as pessoas, às vezes, se empolgam até no que colocam lá. Então, tem que ter esse cuidado e essa ponderação. Eu queria aproveitar e já passar para a Daniele, do Facebook, mas no sentido de... eu diria que a Helena abordou muito mais o lado, vamos dizer assim, das questões que estão sendo tocadas internamente por pessoas, né, na análise de conteúdos, mas aí, no teu caso, eu queria explorar um pouquinho mais o que em termos de tecnologia, no caso do Facebook, vocês também estão pensando para a questão de não criar problemas com a questão da liberdade de expressão, mas, do outro lado, também não deixar que se propague discursos de ódio ou coisa desse tipo. Então, queria eu acho que... Bom, deixa eu me apresentar, sou a Daniele, eu trabalho na equipe de segurança online do Facebook para a América Latina. Eu gostei muito da perspectiva que a Helena trouxe, a gente tentou combinar um pouco o jogo para não ter muito conteúdo coincidente, mas isso é uma perspectiva super importante, que é como plataformas como o YouTube, como o buscador, como o Facebook, como o Instagram e tantas outras, podem ajudar a dar voz e visibilidade para essas pessoas que, de fato, estão construindo um universo de opiniões bem mais diverso. E eu acho esse papel super importante. Eu acho que o que eu queria trazer um pouco mais é a ideia de... Não sei se tem minha apresentação. Se não tiver, tudo bem, eu posso falar. De como, na verdade, a gente pode construir a tecnologia desde o primeiro momento até o momento que ela chega para o usuário final com mais diversidade. Então, acho que para complementar o que a Helena falou, eu gostaria de conversar um pouco mais sobre... A gente tem falado cada vez mais em privacidade by design, em segurança by design, que para a minha área é super relevante e é uma prioridade para qualquer plataforma que se preze. Se você não conseguir construir um ambiente acolhedor e seguro para todos, como a Helena bem colocou, a gente pode fechar as portas e ir embora, porque esse não é o lugar para todas as pessoas que estão ali. Então, eu vejo uma tendência cada vez maior da gente começar a discutir sobre diversidade by design, né? Esse, eu acredito que seja um novo desafio. Como que a gente pode trazer essa diversidade desde o momento que a gente começa a pensar em tecnologia. E eu queria trazer alguns exemplos na minha área, especificamente, que é a área de segurança online. Quando a gente fala de segurança online, a gente está falando de alguns pilares. São 4 pilares que, quando a gente trata de segurança no Facebook.
O primeiro deles são os padrões da comunidade, né, que são as regras que a gente tem na plataforma. A gente tem ferramentas, óbvio, tecnologia é o nosso negócio, então a gente desenvolve ferramentas para trazer mais segurança. A gente também trabalha com desenvolvimento de recursos para as pessoas que estão na nossa plataforma. E, por fim, feedback e parcerias. E eu queria dar exemplos de cada um desses momentos, como a gente tem tentado trazer essas visões mais diversas para quando a gente constrói isso. Uma das políticas mais importantes que a gente tem no Facebook é a política que já foi chamada de nome real e que hoje a gente chama de identidade autêntica. Essa é uma política que pede para que as pessoas estejam na plataforma com o nome ou, enfim, a personalidade com que elas são conhecidas na comunidade delas. Por que isso? Porque existem vários estudos que indicam que as pessoas, quando elas estão lá com seus nomes, elas são 6, 7 vezes mais propensas a ter comportamentos mais respeituosos dentro da plataforma. É isso o que a gente busca. E ela já foi uma política muito mais restrita, até que a gente recebeu feedbacks duros, necessários, da comunidade trans, por exemplo, que muitas vezes, quando era denunciado como um perfil falso, não tinha como comprovar que ele era realmente aquela pessoa que ele dizia ser, porque no RG dele, às vezes, estava um outro nome que não o nome social que ele escolheu. E, com isso, a gente mudou a política para ser uma política de identidade autêntica e flexibilizou vários dos documentos pelos quais as pessoas podem comprovar que elas são elas mesmas. Esse é um exemplo de como a gente, por meio do feedback, eu acho que é importante dizer que o feedback da nossa comunidade é, de fato, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje para construir uma comunidade que faça sentido para todo mundo. A missão do Facebook, como vocês podem ver na minha apresentação que voltou, mas acho que eu vou abandonar ela, tá? É dar às pessoas o poder de criar comunidades e aproximar o mundo. E isso seria impossível se a gente não conseguisse gerar essa comunidades mais diversas. Um exemplo também que eu queria dar na parte de ferramentas, a gente tem trabalhado com muito afinco em desenvolver tecnologia para trazer mais segurança para as pessoas. E a gente começou a fazer, desde 2015, rodas de conversas com mulheres, ativistas, ONGs, e poder público e tantas outras organizações que trabalham cotidianamente lutando para que a gente tenha mais igualdade de gênero, para que a gente elimine a violência de gênero. E vários feedbacks que a gente recebeu foi no sentido de que a questão do compartilhamento de imagens íntimas não consentidas era uma questão urgente. Né? Até os dados da SaferNet, a Juliana sempre fala isso nas apresentações, são bastante relevantes e emblemáticos para mostrar a urgência dessa situação e que, de fato, a gente precisa ter uma transformação de atitudes. Mas, com esse feedback em mente, a gente voltou para o time de engenheiros, que ainda são majoritariamente homens. Existem políticas dentro do Facebook de buscar mais diversidade, mas a gente sabe que ainda são. E a gente levou esse feedback para eles, e eles pensaram numa solução tecnológica para impedir esse tipo de situação. Então, foi lançado no ano passado uma ferramenta de inteligência artificial. Ela funciona com uma tecnologia que chama Photo Matching. E como que ela funciona? Se você tiver uma imagem íntima sua divulgada sem seu consentimento, você pode denunciar essa imagem. O que nós vamos fazer é criar o que a gente chama de hash, que é um DNA único, uma digital, para essa foto. E cada vez que alguém tentar subir esse mesmo conteúdo de qualquer parte do mundo, em qualquer das nossas plataformas, Facebook, Instagram ou Messenger, a ferramenta vai reconhecer esse DNA, essa digital, e vai impedir que essa foto seja subida. E isso só foi possível porque a gente fez essas rodas de conversa, porque a gente recebeu esse feedback, porque a gente levou e pensou como que a gente poderia construir isso e proteger mais as nossas mulheres, porque existe compartilhamento de imagens não consentidas de homens, sim, mas a gente sabe que tem um recorte claro de gênero. No caso da SaferNet, a Juliana ou o Rodrigo pode me corrigir, mas, se eu não me engano, 80% dos casos envolvem mulheres, que indica claramente um recorte de gênero. Então, esse é mais um exemplo de como a gente pode começar a abrir mais essas fronteiras, esse diálogo. O diálogo é ainda a ferramenta mais poderosa, né? A gente fala de tecnologia, mas a verdade é que o diálogo é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para tentar construir essa comunidade mais diversa.
Outra ferramenta que a gente também construiu recentemente foi com base em feedback, também conversando com organizações de prevenção ao suicídio. Foi uma que a gente lançou no fim do ano passado. É uma ferramenta de inteligência artificial em que ela reconhece padrões de pessoas que podem estar pensando em cometer suicídio, são situações de alto risco. Essa ferramenta, óbvio, foi desenvolvida com muito estudo e muito feedback desses diversos especialistas que toparam sentar e colaborar e doar o tempo deles para que a gente conseguisse desenvolver essa ferramenta. Isso também é um exemplo bacana para trazer. Outra coisa que eu acho bem interessante, eu não sei se vocês sabiam, mas dentro do Facebook a gente tem um time de engenheiros, que é um time que constrói ferramentas de acessibilidade. O único foco e objetivo desse time é gerar acessibilidade dentro da plataforma. Esse time, eles desenvolvem ferramentas como, por exemplo, o Caps Lock, que é uma ferramenta que permite que você consiga inserir legendas para que as pessoas com dificuldades audiovisuais possam ver. Ferramentas cada vez mais avançadas de reconhecimento de foto. Então, hoje a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que se tem uma pessoa com dificuldade visual no Facebook, ela pode ativar, e essa ferramenta vai dizer o que está naquela foto. Por exemplo, essa foto pode conter praia, mar e a sua amiga Mariana. Então, isso é uma maneira de tornar com que a plataforma seja mais acessível. Para a gente também trazer esse feedback, a gente trouxe o nosso pesquisador-chefe no ano passado e a gente fez um summit de acessibilidade com mais de 30 organizações e pessoas da comunidade para desenvolver pesquisas sobre especificamente como que a gente poderia desenvolver tecnologia para a comunidade surdos aqui no Brasil, porque eles têm um jeito muito próprio de comunicar, que é o Libra. Então, a gente gostaria de conhecer mais como que a gente poderia evoluir. Que mais que eu poderia dizer? Bom, óbvio, além de ferramentas, a gente também procura desenvolver recursos, né? Então, esses recursos são desde estar junto de programas que a gente considera que podem financiar e apoiar das maneiras que a gente puder, que podem promover um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais diverso para todos. Por exemplo, a gente tem uma parceria já de alguns anos com a SaferNet, onde eles levam cidadania digital para as escolas, e eles falam de alguns desses temas, conversam sobre a questão do racismo, conversam sobre a questão do compartilhamento de nudes, como que a gente pode trabalhar para ter mais respeito em relação a isso. A gente tem uma parceria também com o Think Olga, em que a gente está desenvolvendo um projeto que chama Conexões que Salvam, é um projeto justamente que visa trabalhar como a gente pode criar um mundo mais seguro para as mulheres, online e offline. E tem tantos outros recursos que a gente também desenvolve. Da minha parte, especificamente de segurança, eu recomendo muito, para quem não conhece, o nosso portal, nossa central de segurança, facebook.com/safety. Ali vocês podem encontrar portal de prevenção de bullying, com recursos para pais, educadores, adolescentes, portal para pais e mães, que especificamente tem dicas de especialistas de como os pais podem estar mais perto de seus filhos e orientar melhor a navegação deles, e além de todos os recursos que eu mencionei aqui. Então, eu acho que a contribuição que eu gostaria de trazer para complementar a visão da Helena como que nós, enquanto empresas e setor privado, desenvolvedores de tecnologia, a gente pode cada vez mais pensar numa tecnologia que tenha diversidade desde o princípio, desde quando ela é pensada até quando ela chega no usuário final. Obrigada. Obrigado, Daniele. E como a gente está com o tempo bastante apertado e o pessoal está apertando a gente bastante aqui, e todo mundo está falando bem mais rápido do que o normal, eu vou passar para a Fabiane para falar a visão aí da uma empresa de telecomunicações, a Telefônica Vivo, né? E o que tem feito com relação à questão desse tema nosso aqui da diversidade. Bom dia, eu sou a Fabiane, eu sou gerente de sustentabilidade da Vivo. E para a Vivo também a diversidade e inclusão significa ser uma empresa mais inovadora, né? Então, em 2017, a gente passou por um reposicionamento, ou melhor, um ressignificado do posicionamento da marca, né? Onde a gente tem trazido o ambiente de diversidade para a nossa comunicação,
Além da gente ter desenvolvido internamente uma plataforma de atuação para um programa de diversidade e inclusão, são várias ações que vão nos ajudar a chegar às metas que a empresa tem para diferentes públicos. Hoje a gente olha para dimensões como equidade de gênero, raça, PCDs e LGBT, né? Então, essa plataforma vai fazer com que a gente cresça os nossos números e, de fato, se torne uma empresa diversa e inclusa e mais inovadora. E também o portal Dialogando, que é um portal que visa falar sobre o uso consciente das tecnologias, onde a gente também aborda esse tema com um olhar de diversidade. E é, na verdade, o portal que eu quero começar apresentando para vocês. Se o pessoal puder soltar o vídeo do portal, por favor. Sem som. Os problemas de tecnologia, para variar. Acontece. O efeito demonstração. A gente testa, vai lá atrás e sempre dá alguma coisa errada. Tabus sempre se ajustando às rápidas. Vocês podem configurar... O portal Dialogando foi criado em 2016 para debater o uso consciente da tecnologia com conteúdo dinâmico e de qualidade, com informações consistentes e embasadas sobre temas ligados à transmissão online. Tecnologia e conectividade. A plataforma já atingiu 2 milhões de pessoas e é um mediador na disseminação das informações do mundo digital, sempre atento às descobertas, pesquisas, inovações e pronto para traduzir e ajudar o leitor a entender essas mudanças. Livre de preconceitos e tabus, sempre se ajustando às rápidas transformações da sociedade e suas preocupações. Em 2017, o Dialogando ganhou versão em espanhol e foi lançado em outros 14 países. O portal produz conteúdos em textos, vídeos, podcasts e áudios para tratar de assuntos relevantes para a sociedade na atualidade, como as webséries Conexões que Transformam, que aborda o uso da tecnologia para mudar a vida das pessoas, e Chega Disso, que discute temas importantes como cyberbullying, privacidade e segurança na web. O Dialogando também debate educação, inovação, diversidade, sustentabilidade e comportamento. Levando a discussão sobre o uso consciente da tecnologia, o Dialogando conquistou diversos prêmios no Brasil e no mundo. Vamos dialogar para descobrir e viver a tecnologia de um jeito consciente? Viva! Então, como eu coloquei para vocês, a gente também utiliza essa plataforma que se propõe a falar do uso consciente da tecnologia para estar abordando o tema de diversidade e inclusão. A Viva é uma empresa com 30% de market share, onde o modelo de negócios é norteado pela crença de que um negócio sustentável ele está diretamente ligado à nossa capacidade de conectar as pessoas, gerando um impacto social positivo, tá? Isso assim a gente trabalha em todas as áreas de atuação com esse olhar. Por isso que uma iniciativa como essa do Dialogando, ela é tão séria dentro da empresa, né? Essa iniciativa, ela se propõe a ajudar o consumidor a tomar uma decisão mais consciente na internet, porque a forma como os diferentes consumidores se conectam com a tecnologia e com as novas oportunidades do mundo online é uma preocupação constante da marca. E, por isso, agora, hoje, na verdade, a gente está lançando a websérie Chega Disso. Essa websérie se propõe a falar de temas super importantes na internet, como LGBTfobia, cyberbullying, privacidade, segurança em compras. A gente trouxe para narrar o texto das webséries influenciadores digitais, também com um olhar de diversidade. Nós tivemos essa preocupação de estar trazendo influenciadores bem distintos para abordar os temas. A nossa primeira websérie ela é com a Lorelai Fox.
O tema dela é LGBTfobia. Eu vou apresentar para vocês, e esse é o primeiro episódio, antes de 4, que nós vamos ter durante o mês de fevereiro, para a gente estar se inserindo no mês da internet segura. A gente não está trabalhando só com o dia da internet segura, a gente tem um olhar mais perene, e aí eu vou mostrar essa primeira websérie, eu acho que vocês estão vendo em primeira mão aqui conosco. Olá, meus amores, tudo bem? Hoje é um dia um pouco diferente. Hoje eu vou contar uma história pra vocês que é mais ou menos como um desabafo. Esse é aquele tipo de situação que faz com que a gente se sinta mal, se sinta muito pequeno, faz com que a gente queira sumir, desaparecer o mais rápido possível. Eu não sei se é por causa do meu jeito de ser, do meu jeito de falar, não sei se é por causa do meu cabelo, talvez seja porque eu não sou aquele menino padrão, sabe? E eu acredito que é isso que incomoda as pessoas. Isso já não devia mais acontecer, mas acontece ainda hoje e acontece muito. Enfim, eu tenho recebido vários comentários depreciativos nas minhas redes sociais, comentários que ficam se repetindo e repetindo de forma muito depreciativa e de forma realmente sequencial. E é sempre a mesma pessoa dizendo as mesmas coisas e me ofendendo por eu ser uma drag. E sempre que eu vejo uma notificação dessas no meu celular, eu já fico triste, já fico ansiosa, minha autoestima vai por água abaixo, eu fico querendo desaparecer. Abala muito meu lado emocional, meu lado psicológico. Sem falar nos memes que as pessoas inventam e que outras pessoas também ficam compartilhando só pra rir da minha cara e me desrespeitar. Mas talvez você diga, Lorelai, você é uma pessoa pública, todo mundo na internet te conhece. E é mais fácil que você seja alvo desse tipo de ataque. Mas será mesmo? Se você parar pra pensar, hoje em dia, todo mundo tem perfil em rede social e todo mundo é uma pessoa pública, mas ninguém merece sofrer isso sozinho. Pessoal, essa história que eu contei hoje não é minha. Mas por que não podia ser? Hoje eu vim aqui por uma causa maior. Essa é uma iniciativa que acontece todo mês de fevereiro e tem por objetivo tornar a internet um ambiente mais ético, mais seguro e muito mais respeitável. Afinal, a gente não pode sair por aí ofendendo, desrespeitando e sendo preconceituosos nas redes sociais. Isso é muito ruim e afeta a vida de muita gente e uma hora pode afetar a sua vida também, se a gente não se unir e começar a dizer chega. Chega de preconceito, chega de cyberbullying, chega de LGBTfobia, chega desse ódio na internet. Então eu convido você a acessar o portal Dialogando da Vivo para conhecer mais conteúdo sobre essa causa tão importante. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Pessoal, a gente procurou trazer assuntos super importantes de uma forma leve. O portal Dialogando, ele contribui para a marca Vivo, porque ali a gente pode tratar de assuntos que são super pertinentes ao nosso negócio, de uma forma educativa, né? Haja visto que assim, essa bandeira de tratar e falar sobre o uso consciente da tecnologia é uma iniciativa única da Vivo aqui no Brasil, somente a gente está olhando para isso desde já. E fica a mensagem de que sempre que a gente pode, a gente tem que trazer a diversidade e a inclusão para todas as nossas ações nas nossas empresas. Obrigada. Pergunta que não quer calar, temos tempo ainda ou acabou? Bom, nós estamos sem tempo. Temos para uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Lá em cima. Opa. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou do Instituto Alana. Eu queria fazer uma pergunta com relação à diversidade. A gente sempre fala da diversidade e muitas vezes esquece das crianças e adolescentes, né? E o uso desses indivíduos das plataformas. E, especialmente no YouTube, a gente tem recebido muitas denúncias no Alana com relação
aos youtubers que fazem aqueles desafios e acabam gerando uma série de complicações para a questão dos direitos da criança. Eu queria ouvir um pouco dessa relação das crianças e adolescentes com o YouTube, especialmente o YouTube, não o YouTube Kids, né, mas o YouTube de uma forma geral, considerando que o YouTube tem no termo de uso não uso por pessoas menores de 18 anos aqui no Brasil. Pedro, né? Pedro, obrigada pela pergunta. De maneira geral, o conteúdo de desafio que incentiva a violência, ele não é permitido na nossa plataforma. Então, a gente costuma remover esse tipo de conteúdo independente se o foco ele é uma criança ou um adulto, porque, de fato, a gente não permite conteúdo que incite a violência ou que a gente fala de self-harm, né? Como se diz? Automutilação. Muito obrigada. Automutilação. A gente tem diversas ferramentas no próprio YouTube. Por exemplo, se você pesquisa temas ligados a suicídio ou coisas parecidas, a gente destaca no topo da página de resultados o número do CVV, do Centro de Valorização da Vida, justamente porque a gente entende que também é nossa responsabilidade como plataforma divulgar canais que podem ajudar pessoas que talvez estejam em situações muito vulneráveis. Então, de maneira geral, é isso, mas a gente pode começar a conversar mais a respeito de outros assuntos, enfim, mais relativos às crianças. Mas, de maneira geral, essa é uma política que se aplica a todo mundo. Acho que a gente não tem mais tempo, é isso? Encerrou aqui? Eu só queria aproveitar aqui para falar uma coisa importante que eu acho que a Daniele tocou e acho que também a Helena e a Fabiane, que é o seguinte: eu acho que o diálogo, eu acho que essa é a chave que todo o setor, talvez privado em geral, sempre está aberto para o diálogo, para escutar, receber críticas muitas das vezes, sugestões, mas eu acho que as críticas construtivas eu acho que são realmente super valiosas para nós do setor privado em geral, né? Eu acho que essa conversa eu acho que se faz importante e com certeza abre muito mais portas do que a gente pode imaginar. Eu vou lembrar um caso aqui que o Thiago lembra bem. A gente em 2006 dentro da Abranet teve uma iniciativa justamente de diálogo com o Ministério Público na época para abrir um canal de quando começou as questões relacionadas à pedofilia no Brasil, isso estourou na internet brasileira, né, imagens e tudo mais, e através do diálogo a gente construiu um acordo que foi muito bem sucedido, eu diria que talvez foi o primeiro grande acordo que a gente fez no sentido do diálogo, de abrir a possibilidade de conversar e ver o que a gente poderia fazer dentro do setor privado para colaborar no combate à pedofilia, fotos na internet, coisas desse tipo. Muito bem sucedido. Então, eu acho que é isso. Acho que a mensagem do setor privado para qualquer órgão que seja, ou qualquer entidade que seja, vamos dialogar, vamos conversar, porque eu acho que aí a gente consegue achar maneiras e formas para que a gente possa construir uma internet mais segura para todos nós. Eu queria agradecer a todas pelo painel e agradecer a todos pelo tempo aí e a atenção dispensada, e vou passar a bola aqui para o pessoal. Obrigado, pessoal.